Olá, professora, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Em primeiro lugar, você é diretora do Engenho dos Erasmos. O que é o Engenho dos Erasmos? O Engenho dos Erasmos é talvez o remanescente físico mais antigo da colonização portuguesa no Brasil. Ele corresponde, são ruínas do engenho que pertenceu a Martim Afonso de Souza, de um conjunto de cerca de 6 engenhos que são construídos na década de 1530, quando é fundada a Vila de São Vicente, e Martim Afonso era o capitão donatário da capitania de São Vicente, que é uma das partes que vai dar origem à capitania de São Paulo e depois ao estado de São Paulo. O engenho pertence à Universidade de São Paulo há mais de 50 anos. Há cerca de 10 anos, a universidade desenvolveu um grande trabalho de melhoria das condições do local, de exposição das ruínas, construiu uma base avançada de pesquisa, cultura e extensão, e nós temos lá uma série de atividades, visitas diárias, de domingo a domingo, sempre aberto. Temos uma programação para a comunidade e hoje nós estamos desenvolvendo um grande trabalho com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que teve a ideia de elaborar um projeto junto ao BNDES para restauração e melhoria das visitações, com construção de passarelas, vão ficar prontas talvez no final de 2016, um espetáculo de luz e som que nós pretendemos inaugurar agora, ainda um espetáculo esse ano, e uma pesquisa e levantamento documental dos bens históricos, arqueológicos da Baixada Santista para fins de roteiros turísticos e roteiros educacionais. É em Santos? É em Santos. Tá bom. Bom, então você está familiarizada com a questão do açúcar no estado de São Paulo, ou na então capitania de São Vicente, desde a introdução que foi feita pelo Martim Afonso de Souza, desculpe. Então, o que é que o açúcar, o que é que o engenho de açúcar, o canavial, representou para São Paulo, nessa região da Baixada Santista, no século XVI e depois, professor? No século XVI, o açúcar, nesse início, nesse período em que o Martim Afonso faz essa viagem, ele recebe a delegação real de visitar toda a costa do Brasil e pensar uma solução para a ocupação do território que vinha sendo ameaçado principalmente por franceses naquele momento, todo o território. Ele faz uma longa viagem, está descrita no roteiro do Pero Lopes de Souza, que é seu irmão. Ele faz essa longa viagem entre 1530 e 32, ele vai até o Rio da Prata e volta e se estabelece em São Vicente e funda a primeira vila do Brasil com Câmara Municipal, que é o primeiro sítio mesmo de estabelecimento formal português, que é São Vicente. Então, vai ser a Vila de São Vicente. Isso em 1532. Ele, então, ordena, ele tem como solução, a solução que ele apresenta, todos aprenderam isso, é divisão em territórios, em capitanias, que são dadas a homens fidalgos e de recursos do reino. Ele escolhe São Vicente, o irmão escolhe Santo Amaro, Pero de Souza? O Pero Lopes de Souza, donatário de Santo Amaro, e ele donatário de São Vicente. E a solução que ele apresenta ao rei é que, para estabelecer população aqui que pudesse defender a costa, a melhor maneira seria estabelecer engenhos de açúcar, que naquela época o açúcar estava tendo um bom mercado, uma liquidez maior por causa da prata e do ouro que estavam fluindo para a Europa. Então, o açúcar, nesse primeiro momento, então vamos pensar no caso de São Vicente, mas isso era um lugar habitado
Apenas por índios, não tinha colonos portugueses ainda? Nós sabemos que havia o chamado bacharel de Cananéia, que possivelmente um degredado. João Ramalho já estava no Planalto, também degredado. O Martim Afonso se encontra com o João Ramalho para pensar a questão, inclusive, de mão de obra, porque é mão de obra indígena que vai ser utilizada nos engenhos ali da Baixada. E o açúcar, então, ele não é bem uma solução econômica para Portugal. Ele é uma solução de trazer populações que se possam estabelecer e que defendam a terra para Portugal. No sentido de que a ideia, então, não era exportar açúcar? Aí, não, exporta, mas não é a finalidade da coroa. A da coroa é mais estratégico. Por quê? Porque sem a costa do Brasil, Portugal não consegue fazer o roteiro para a África, porque eles são obrigados a desviar da área de calmarias do norte da África, vem parar encosta na região praticamente de Salvador e depois retorna para fazer o contorno pelo sul da África. Tem que fazer um triângulo, então vem de Portugal para cá e aí dá a volta. Então, para Portugal era muito importante a manutenção do território. Depois, o açúcar vai se tornar uma finalidade em si, mas isso mais depois de 1560, 1570. Mas essa primeira prospera, essa primeira atividade do Martim Afonso, essa implantação do açúcar? Ele ordena isso com sócios portugueses, italianos, flamengos, digamos, daquela região ali dos Países Baixos, da região flamenga. Ele estabelece o engenho dos Erasmos, também conhecido como engenho do Trato, porque eles eram comerciantes. Mais 5 ou 6 engenhos são construídos na mesma época na região. O Martim Afonso não fica no Brasil. O engenho vai ser dirigido por feitores. Quem dá as ordens a partir de Portugal é a esposa dele, Ana Pimentel, porque ele vai para a Índia. O olho dele estava na Índia, que ele já tinha sido trabalhado na Índia, ele vai ser, acho que, capitão dos mares da Índia, que é um cargo muito importante. Então, esses engenhos vão permitir a fixação de população que vai, digamos, organizar a defesa. Há um traço muito importante quanto a São Paulo, que é essa curiosidade de Martim Afonso, que podia ter escolhido qualquer parte do Brasil para ser sua capitania, ter escolhido São Paulo. Um outro traço interessante é o fato de que Martim Afonso faz a costa do Brasil, e ele não para em São Vicente, ele vai até o Rio da Prata e depois ele volta e se estabelece em Santos. O interessante é que, ao escolher São Paulo e ter passado pelo Rio da Prata, nós temos que lembrar que sempre os portugueses defenderam que o Rio da Prata era deles. Aí, a questão da colônia do Sacramento, mais tarde, as guerras no século XVIII. Mas o Martim Afonso, ao se estabelecer em São Paulo, ele, em São Vicente, digamos, aquilo não é São Paulo ainda, em São Vicente, eu creio que isso dá uma outra dimensão à capitania de São Paulo. O historiador português Jaime Cortesão, que é o patrono da nossa cátedra de História na Universidade de São Paulo, uma cátedra patrocinada pelo governo português, pelo Camões, ele chamou São Paulo de capital geográfica do Brasil. E o interessante nessa escolha de Martim Afonso e Pero Lopes por São Vicente e Santo Amaro... Santo Amaro é nosso Santo Amaro? É Guarujá, Guarujá, a ilha de Santo Amaro. A ilha de Santo Amaro. Tá bom. Que depois, em 1709, ambas as capitanias se juntam e formam a capitania de São Paulo. É que o Martim Afonso proíbe os colonos de subirem a serra. Não pode ir para o Planalto. Não pode. Por quê? Por quê? O Rio Tietê. O Rio Tietê é o caminho natural para a região da Prata. Mais tarde, os jesuítas, eles faziam um caminho que vinha da área boliviana, de Potosí, para Tucumã, no norte da Argentina,
e entravam No Rio Paraná. no Rio Paraná ou em algum rio e chegavam a São Paulo pelo Rio Tietê. O Rio Tietê sempre foi o caminho para as descobertas de grandes jazidas. Claro, no caso era a chegada à área da prata. Eles tinham notícias de minerais dentro do continente. Vai demorar 2 séculos, 1 século e meio para descobrir, mas eles tinham. A Ana Pimentel é que depois vai permitir que os colonos subam. Aí é por causa da questão indígena, etc. Bom, e aí quando os colonos sobem, eu suponho que eles viram os bandeirantes mais Sim, tarde, no aí século... vão se fixar em São Paulo, vão virar os bandeirantes. É muito interessante porque dá uma outra dimensão, inclusive, à maneira que nós analisamos a história do Brasil. Por quê? Primeiro, porque você vê que o açúcar, num primeiro momento, não é finalidade. Tá. Você vê que o tipo de produção açucareira da Baixada vai ser diferente depois daquela que se estabelece no Nordeste, mais ao final do século XVI, que vai dar origem ao modelo Casagrande-Senzala, com escravos africanos, etc. No caso dos Erasmus... A monocultura, né? Ali bom, enfim. No caso dos No Erasmus... caso dos Erasmus, porque é um sítio arqueológico, o Engenho dos Erasmus é um sítio arqueológico, entre 2000 e 2003, foi feita uma pesquisa arqueológica numa área conhecida como cemitério. É uma pequena área ali. E foram descobertas 30 ossadas, sendo que 29 são ameríndias, se sabe por causa dos dentes. Uma só é afro, é uma mulher, não se sabe se do mesmo período. Então, aqui nesse período, mesmo em São Paulo até o século XVIII, a mão de obra foi basicamente mão de obra indígena. Esses engenhos, como os engenhos da Baixada, eles não eram engenhos com o proprietário residente, eles eram explorados à distância por feitores. Diferentemente do caso do Nordeste, onde você vai ter esse modelo que o Gilberto Freire consagrou como Casagrande-Senzala. Que é monocultura, mão de obra escrava basicamente africana, finalidade exportadora, não é isso? Exportadora. Aqui também é exportador, aqui também a divisão entre senhores de engenho e lavradores de cana, ali na Baixada, ocorre, mas rapidamente o açúcar, ao se tornar o produto de grande liquidez, de grande lucratividade, ele vai atrair grandes grupos mercantis que vão formar seus engenhos no Nordeste, onde é muito mais próximo para a exportação do que no caso do Brasil. Então, no caso dos Erasmus, o engenho dos Erasmus e outras localidades da Baixada foram incendiados várias vezes por piratas, corsários e piratas. O mais famoso é o de Cavendish, no final do século XVI, que é um corsário inglês, no período em que há o conflito entre Espanha e Inglaterra, Espanha e Holanda, e Portugal fazia parte do Império Espanhol nesse momento, por causa da União. E qual era o objetivo de incendiar? Incendiar, bom, são ataques. Não, eles fazem o butim. Eles roubam as caixas de açúcar, etc., que é algo que tem valor. Então, até o século... No século XVII... O que eu estou querendo perguntar essa economia açucareira na Baixada, ela viceja até quando? O que nós temos notícia é até, no caso dos Erasmus, é até mais ou menos 1620, quando ele é vendido. Por quê? Por volta de 1540, ainda o Martim Afonso tinha sócios, etc., eles vendem as partes, eles, outros sócios, a um dos sócios, que é o Flamengo Erasmo Schetz, ou Schetz, como preferirem, que é de origem alemã, mas radicado onde hoje é a atual Bélgica. Aquela época era, vamos chamá-los de flamengos, mas é da parte católica. Os Schetz, eles dirigem o engenho por um certo tempo, mas aí a lucratividade do açúcar da Baixada diminui em comparação com o açúcar que está vicejando lá no Nordeste.
Os jets perdem, digamos, o interesse e o engenho é vendido por volta de 1620. A partir daí, nós não sabemos nada sobre o engenho. Há um problema com a documentação da Baixada Santista. Ela foi perdida, a documentação das câmaras municipais de Santos e São Vicente, que seriam as que poderiam trazer já desde alguma desde coisa. 1532 tinha câmara. Então, né? aí, desde 1532, e no caso de Santos, 1534. Então, daria para ter. Mas a documentação, até o final do século XVIII, está perdida. Dizem que foi um incêndio, alguma coisa que fez perder esse material. Bom, e aí a que se dedicou, a que se dedicaram os paulistas que eu para... estou muito interessada. Quem começou a trabalhar com isso, trabalhar com o século XVI, XVII é mais difícil que trabalhar com o XVIII. Então, a professora Alice Canabrava, que escreveu um trabalho sobre o comércio português na região do Prata, nos dá alguns indícios. A minha impressão é de que há um comércio intenso, que essa produção tenha continuado. A produção de açúcar. De açúcar, que tenha continuado, claro, mas aí dirigida para a área do Rio da Prata. Nessa documentação, eu tenho um aluno que está estudando essa questão do Rio da Prata, e ele descobriu um testamento, acho que aqui no Arquivo do Estado, ainda do século XVII, em que há menção de venda de coisas para a região do Rio da Prata, daqui, da área de São Paulo. Mas continuava só a economia canavieira ou tinha outros não produtos? Sabemos. Não quer dizer há que São Paulo essa história de Santos, São Vicente, toda a Baixada, do século, do final do século XVI até o XVIII, ela ainda não é muito bem estudada. E do Planalto? No Planalto, você tem trabalhos mais efetivos, como o de João Monteiro, sobre a questão da escravidão, né, sobre a questão da escravidão indígena, que dá indícios. O trabalho da Ilana Blay, também, que pega o final do século XVII, já mostrando o comércio aqui em São Paulo. Quer dizer que supõe-se, então, há indícios de que... De que eles tenham preservado alguma produção... De açúcar. De açúcar que poderia ser vendida, ou doces, etc., para vender na área do Prata, que sempre foi... Na área do Prata, mas também eu li no seu trabalho que também São Paulo... havia uma espécie de uma pequena indústria, de um pequeno comércio relacionado com o bandeirismo. Sim, aí sim. Depois, com a descoberta das minas, com a atividade bandeirista, sem dúvida, mas aí já no final do XVII. Tá bom. Então, acho que isso é muito interessante, tentar pensar de novo essa história, quer dizer, de como sobrevive a capitania de São Paulo. Pois é, era Mais tarde, há um trabalho que é muito interessante, que estuda a população de São Paulo, a população caiçara, que é da professora Maria Luísa Marcílio, sobre a população de São Paulo, mas aí já no começo do século XVIII, mas que nos dá indício de que há uma população naquela região. E, portanto, essa população subsiste vivendo de alguma maneira. coisa. Acho que o dado interessante são esses indícios que esse jovem que está estudando o comércio com a área do Sacramento, com a área do Prata, possa nos dar em relação a, por exemplo, de uma senhora paulista daqui da capitania de São Paulo, no século XVII, que consta uma dívida que um comerciante de Santos teria de tecidos que ela tinha produzido. Portanto, ela teria vendido para ele. Então, há algum comércio na Praça de Santos. A Praça de Santos, depois, vai se tornar importante na época da mineração, na defesa do litoral, em função da saída do ouro, mas já há indícios dos esforços para a tomada e para a fixação na região mais meridional. Por exemplo, os jesuítas, a questão de uns 2 anos, a Secretaria de Cultura de Santos pediu que nós fôssemos
visitar o que eles achavam que era um engenho do açúcar, que fica na área continental de Santos, numa área que pertenceu aos jesuítas, e nós caminhamos lá uns 2,5 km pela floresta em direção à serra, na área continental, e encontramos realmente um resto de uma construção que me parece mais de uma fazenda produtora de farinha de mandioca, pelo tipo de locação. E depois, fazendo algumas investigações preliminares, eu verifiquei que em 1725 os jesuítas construíram engenhocas de açúcar naquela região, fábricas de farinha, justamente para poder prover a milícia que estava ali, possivelmente para fazer um comércio com o sul, com a área meridional. No século XVIII, é verdade que houve uma grande decadência econômica da capitania do que hoje é o estado de São Paulo? Essa é uma grande polêmica, né, dos historiadores. A tese mais famosa, quer dizer, vários historiadores trabalharam com isso, Caio Prado, Furtado fala disso, Alice Canabrava, depois, na década de 70, vai fazer um trabalho sobre isso, mas estudos posteriores têm revelado que não. Quer dizer, a capitania ela perde importância, digamos, do ponto de vista de governação, talvez não dê os resultados que interessasse a coroa. Então, porque o que ocorre é o seguinte, descobrem-se as minas... no final do século XVII. Em 1709, juntam-se as duas capitanias de Santo Amaro e São Vicente e constituem a capitania de São Paulo. Em 1720, as Gerais são desmembradas da capitania de São Paulo, porque São Paulo era tudo, quer dizer, vinha do sul da Bahia até a área meridional. Desmembra-se as Gerais, depois retira-se Mato Grosso e Goiás, então ela perde, digamos, em termos governativos, a importância. E em 1748, ela deixa de ter um governador próprio, passa a ser governada pelo governador da capitania do Rio de Janeiro. Tá bom. Com a assunção do Dom José e do Marquês de Pombal, há uma redefinição da política portuguesa em relação às suas possessões ultramarinas. Isso já vinha ocorrendo no governo anterior do Dom João V, mas vai tomar mais sentido. Dom João V já tinha estabelecido a capitania da ilha de Santa Catarina, que é um ponto estratégico para a região do Prata. Depois, a capitania do Rio Grande de São Pedro. Então, havia já esse olhar e o Pombal, digamos, o Dom José, vão redefinir um pouco isso. Dentro de que mentalidade, vamos dizer? Dentro de uma mentalidade agora que é bem diferente em termos da relação de metrópole e colônia, que vai aparecer, digamos, de forma muito explícita num discurso no final do século XVIII do Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Que vem a ser? Que vem a ser o mentor da abertura dos portos, da vinda da família real para cá. E era afilhado do Pombal, era afilhado do Pombal. Mas a ideia está muito bem definida numa proposta teórica do professor José Jobson Arruda, que é de que há uma nova padrão de colonização. O que o Dom Rodrigo formaliza, mas que o Pombal já fazia, era pensar nas colônias como partes mais integradas ao império, à metrópole, e que as colônias deveriam produzir produtos que pudessem ser industrializados na metrópole, que é o caso do algodão, etc., para a industrialização de Portugal, que é o esforço do Pombal. Então, em 1765, quando Pombal redefine o mapa das capitanias, criando a capitania agora, recriando, dando governo
autônomo à capitania de São Paulo, com o Morgado de Mateus, a ideia é essa. E na correspondência do Morgado de Mateus, isso é muito claro, de que as colônias têm que produzir isso, então ele vai se esforçar para mandar para Portugal cochonilha, que é tintura, para mandar depois algodão, etc., e redefinir tudo isso produzido aqui. Produzido E aqui. nessa fase, quando o Morgado de Mateus chega e dentro dessa novo padrão, vamos dizer, de colonização do Marquês de Pombal, que lugar ocupa o açúcar? Aí ele ocupa um lado, aí volta a ideia que para desenvolver o açúcar é o melhor produto. Por quê? Está tendo a Revolução Industrial, operariado, o açúcar é um produto importante. As colônias antilhanas estão fervilhando por causa das guerras naquela região. Isso é espanhol, espanhol, né? Mas elas são as grandes produtoras. Tá. Então, o açúcar volta a assumir um preço muito interessante. Por causa do distúrbio ali. Do distúrbio e da industrialização. Nesse sentido, então, ele vai forçar, a partir do Morgado de Mateus, a essa política sistemática da capitania de São Paulo para introduzir a produção açucareira em São Paulo. No Rio de Janeiro também na região de Campos, mas São Paulo, aí é no Planalto. E aí a área da Baixada assume o papel do grande porto. Um outro governador que sucede o Morgado de Mateus, que é o Bernardo José de Lorena, vai construir o primeiro caminho, o caminho de Lorena, que é o caminho de Lorena, que é para que deu origem açúcar. Depois à e estrada. O açúcar em São Paulo, que se torna extremamente importante, é um comércio importante, etc., ele vai, digamos, formar as bases mais tarde para a economia cafeeira. Embora o açúcar nunca deixe de ser produzido em São Paulo. E tem importância porque com o café no 19, o açúcar de São Paulo vai servir para o mercado interno, que cresce tanto em São Paulo que no final do 19 tem que se importar açúcar das outras capitanias. Aí nós não mais exportamos o açúcar, mas o nosso açúcar serve para o consumo da região, que está crescendo cada vez mais, principalmente com o café. Quer dizer que o açúcar nunca deixou de existir e, aliás, está hoje aí. Hoje é o maior produtor. São Paulo é o maior produtor. Mas nunca deixou e tem uma importância, e ele convive com o café a tal ponto de que é necessário para o consumo interno. E não é suficiente, então se compra açúcar de outras províncias, já no século XIX. Há um professor, que estudou isso, que chama, acho que o açúcar no café, se não me engano, foi me orientando e trabalhou com o açúcar no XIX. Professora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Só fizemos a primeira parte. Muito obrigada.